Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Recife, 5 de dezembro de 1964. Brasília, 12 de fevereiro de 1973. 10 de setembro de 1900. 23 de outubro de 1969. 27 de agosto de 1964. Confidencial, Serviço Nacional de Informações, Agência Curitiba. Solicito providência de Vossa Excelência no sentido de possibilitar o internamento da senhorita Silvia Lúcia Viana Montarroio. A internação imediata do condenado civil Wesley Macedo de Almeida, que se encontra preso nessa penitenciária. Neste manicômio judiciário, procedente dessa auditoria, o paciente Paulo Roberto das Neves Berto João Mota, preso subversivo durante a operação. O epigrafado tentou o suicídio por 3 vezes, sem, no entanto, conseguir seu Vossa Senhoria, com alto espírito de brasilidade, conhecedor da lei que o deve ser e defensor das instituições do Brasil, saberá compreender o meu pedido e aproveitar a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de elevada consideração e distinto apreço. O que vocês acabaram de ouvir são trechos dos registros de internação psiquiátrica redigidos durante o período da ditadura militar. Em uma reportagem para o UOL, a jornalista Amanda Rossi levantou 24 casos de presos políticos internados em manicômios durante o regime de exceção. Pelo menos 22 desses casos teriam sido de pessoas torturadas antes em prisões comuns. É mais um capítulo estarrecedor da nossa história, que não foi passada a limpo. São fatos que vêm à tona graças ao trabalho de jornalistas como Amanda. E é com ela que falaremos hoje, no 20º episódio do Pauta Pública. Olá, ouvintes! Mais uma vez estamos aqui prontos para falar de reportagens e trabalhos jornalísticos que ajudam a explicar o Brasil, ou pelo menos tentam. Eu sou Andréa Dipp e toco esse barco aqui com meu parceiro de microfones, Thiago Domenici. Olá, Dipp! Olá, ouvintes! Pois é, a gente está nesse barco e, como diria o ditado, o mar não está para peixe. É variante, é escândalo, é print para cá, vazamento para lá, mas a gente não pode perder de vista o que a gente vê hoje escancarado e que tem a ver com o nosso passado. E ao longo desses meses, a gente entrevistou muitos jornalistas, né, Thiago? E alguns deles foram igualmente categóricos, assim, em afirmar que um dos problemas estruturais do Brasil é justamente que a gente não fez o devido acerto de contas com tudo que aconteceu na época da ditadura militar. Pois é, e como vocês ouviram na introdução do programa, hoje nós iremos conversar com a Amanda Rossi do UOL para falar sobre um desses casos que cairiam no esquecimento não fosse o trabalho de jornalistas como ela. Aproveitando a deixa, eu vou apresentar devidamente a nossa convidada. A Amanda Rossi é repórter do UOL, recebeu 2 menções honrosas no prêmio Vladimir Herzog, uma em 2020 pela reportagem Fragmentos de Vida e Morte, publicada na revista Piauí, e uma em 2018 por Monstro, Prostituta, Bichinha, na BBC Brasil. Ela é autora também do livro-reportagem Moçambique, o Brasil é Aqui, sobre as relações do Brasil com a África, que foi finalista do prêmio Jabuti em 2016. Bom, já deu para ver que o papo de hoje é necessário e sensível diante de um tema que mexe tanto com a gente, mas vamos lembrar aos ouvintes também que hoje nós temos o quadro Personagem da Semana com a Natália Viana, escolhendo um dos destaques de dias tão doidos que até nos pegamos assistindo a TV Senado numa sexta-feira à noite. Pois é, a Natália Viana está com cada vez mais trabalho, né? E além dela, no último bloco, a gente vai de dicas culturais com a Boa do Povo e também vamos ler as mensagens de vocês no Cartinha Pública. Mensagens que vocês nos enviaram ou pelas redes sociais ou pelo e-mail, o glorioso podcasts@publica.org. Fica a dica para quem quiser falar com a gente aí no e-mail ou nas redes sociais. Mas agora a gente vai falar com a nossa convidada de hoje, a Amanda. Então vamos pro Pauta Pública. Amanda, obrigada por você ter topado o convite. A gente gostou muito da sua reportagem, ela é muito impactante, né? Assim, muito emocionante. Obrigada a vocês por chamarem a gente para participar, falar sobre essa matéria que também me impactou muito na produção dela. Então,
É um prazer poder falar um pouquinho mais sobre esse tema e ainda mais com vocês. Eu vou começar então aqui com a primeira pergunta. Eu tava pensando, eu tava lendo a matéria, né, e tava pensando assim que é dito, né, pelos historiadores que os hospitais psiquiátricos sempre foram depósitos de pessoas, né, que não se enquadravam, entre aspas, assim, na sociedade, né, então presos políticos, prostitutas, homossexuais, corpos dissidentes, né? E aí você traz um levantamento novo, né, a respeito dessa prática de internação de presos políticos na época da ditadura militar. E o próprio Paulo Sérgio Pinheiro diz na matéria, jamais houve uma reconstituição ampla desses eventos, né? E aí ele fala que o seu levantamento é um complemento ao relatório da Comissão da Verdade, que não teve a oportunidade de tratar especificamente desses casos. Eu queria saber, então, primeiro, assim, como que você chegou nesse levantamento, né? E por que você acha que isso não veio à tona antes, né? Bom, a gente começou um trabalho até um pouco mais restrito do que esse que a gente acabou publicando, né? Então, para quem não leu, eu convido que leia a matéria. A principal se chama Da Tortura à Loucura, né? E então a gente mostra, como o André comentou, 24 casos de presos políticos que foram internados pela ditadura militar em instituições manicomiais. Que a gente tem nessas 24 internações psiquiátricas de presos políticos 2 tipos de caso. São pessoas que não tiveram nenhum sintoma psiquiátrico e ainda assim foram internadas nessas instituições, e pessoas que, segundo os documentos da época, desenvolveram sintomas psiquiátricos. E o fato delas desenvolverem sintomas psiquiátricos não anula a violação de direitos humanos. Na verdade, ela até potencializa, porque várias desses sintomas psiquiátricos foram desencadeados pela experiência da prisão e da tortura política. E considerando que muitas torturas, elas tinham justamente o objetivo de produzir esse desequilíbrio, né? E a gente começou com um escopo mais restrito, tentando olhar o que tinha acontecido aqui no manicômio judiciário de São Paulo, no manicômio de Franco da Rocha, porque existia quase uma lenda urbana, e é interessante, né, pensar que um tema dessa envergadura histórica fosse como uma lenda urbana, né, que ele não tivesse ainda sido transformado num fato histórico concreto, né, e que liga muito com o que você perguntou, que eu acho que isso acontece porque o escopo de violações de direitos humanos na ditadura militar, ele foi tão amplo, né, que quando se começou a trabalhar com isso no âmbito das comissões da verdade, né, tinha tanta coisa para olhar, tem tantos desaparecidos políticos até hoje, que não tinha como olhar para tudo, né? Então, é até interessante a gente ressaltar isso, para pensar em quantas janelas estão abertas ainda de investigação histórica, seja começando pelo jornalismo, mas também na pesquisa acadêmica, e a importância da gente fazer isso agora, enquanto essa janela ainda está um pouquinho aberta, porque testemunhas, algumas já morreram, mas outras ainda estão vivas para contar a história. Muita documentação já foi destruída, mas alguma ainda a gente consegue tentar rastrear. A gente tem muita falta de documentação realmente, né? A gente acha que esse número de 24 que a gente chegou no Brasil é bem menor do que o que de fato deve ter acontecido, justamente por essa dimensão que você falou, do uso das instituições manicomiais para colocar as pessoas que eram consideradas subversivas, seja no comportamento político, seja no comportamento do caráter da vida privada, né? Mas então a gente pode ter um jovem que ele não era participante de um movimento político, mas ele era um jovem que tinha convicções políticas contrárias à ditadura e que pichou muros na cidade, fora a ditadura, com mensagens políticas, por exemplo, e ele pode ter também sido um preso político, ele pode ter sido até também enquadrado ou por porte de maconha, por exemplo. Então, tem muita coisa que a gente não consegue reconstituir por não ter acesso aos documentos primários, ou por terem sido destruídos, ou por ainda hoje serem muito guardados, né, terem um acesso muito restrito. Amanda, entre esses 24 casos, né, que você trouxe na sua reportagem, chama muita atenção o caso da Sílvia, né, que ganha muita centralidade na reportagem principal.
E eu queria que você contasse sobre o caso dela, até para ilustrar um pouco esse escopo aí da sua investigação. O que foi que aconteceu com a Sílvia, né? E como é que foi para você, porque o relato dela me chocou demais, né? Como é que foi para você, como que é para uma jornalista que lida com temas tão sensíveis de direitos humanos fazer uma entrevista diante de um relato tão dilacerante como o dela? A Sílvia Montarroios, ela talvez tenha sido uma das primeiras mulheres presas políticas no Brasil. Ela foi presa em Pernambuco, ela tinha 17 anos, segundo a idade que ela se refere, né? Mas ela tinha 21 anos, segundo os documentos dela, porque a família dela mudou a data de nascimento dela para ela poder entrar antes na escola, avançar na escola, né? Então, a gente tem uma menina que, de qualquer forma, muito jovem, né? E a gente vê isso claramente pela fotografia que foi tirada dela no dia da prisão. Essa fotografia é algo que me choca muito e eu convido vocês, então, que estão ouvindo a verem a fotografia, né? Que eu vou descrever aqui falando, mas é uma fotografia de uma imagem de uma menina mesmo. É um rosto muito de menina, um rosto assustado, mas um rosto também com um olhar de muita firmeza. E ela foi presa em Pernambuco e logo no comecinho da ditadura militar, em novembro de 64, junto com o noivo dela, que era um jovem também uruguaio de 24 anos, que veio ao Brasil para criar uma célula trotskista no Nordeste. E o âmbito das ações políticas deles eram muito ações de políticas de pensamento, não existia luta armada no Brasil naquele momento. Eles faziam reuniões políticas, eles espalhavam um jornalzinho com ideias trotskistas na faculdade, lá em Recife. Então, essa era a atividade política deles. Então, a Sílvia, ela e os colegas desse grupo trotskista foram presos e ela foi sendo transferida de quartéis e ela foi passando por vários tipos de tortura e foi barbaramente torturada. E várias das torturas que a Sílvia sofreu eram torturas que justamente têm o objetivo de provocar dano psicológico, né? Desestabilizar psicologicamente a pessoa para ela falar. Então, por exemplo, privação de sono, privação de alimento, que ela também passou, são formas de tortura que podem desencadear esses impactos psicológicos. E ela começou, então, a ter alucinações visuais, alucinações auditivas na prisão. E o episódio que ela considera que foi o episódio que mais fez com que ela realmente desenvolvesse sintomas psíquicos de loucura foi um episódio de estupro. Ela foi estuprada na frente do noivo dela, Pedro Makovsky, e foi realmente quando Pedro Makovsky deu um depoimento, porque os dois, eles estavam sendo torturados e eles não falavam, né? E é muito interessante que tudo isso que eu estou contando não são só relatos da Sílvia. A gente consegue encontrar na documentação histórica da Justiça Militar papéis que comprovam isso tudo. Então, por exemplo, tem um documento militar que diz lá que a Sílvia não falava. Tem lá um outro documento militar que mostra que o noivo dela foi realmente reinquirido e que dessa segunda vez que ele foi reinquirido, ele deu 9 páginas de depoimento. Então, a gente vai casando o depoimento com os documentos e a gente consegue reconstituir essa história. E aí, então, a Sílvia, ela passou a ter alucinações visuais, alucinações auditivas, e aí depois ela foi tratada com os métodos da psiquiatria naquela época, né, que era eletrochoque, insulinoterapia, que é um outro tipo de terapia de choque que se aplica tanto a insulina na pessoa que ela começa a ter convulsão, ela começa a se debater, ela precisa ser amarrada na cama. E a Sílvia mesmo disse que foram outras torturas que ela recebeu em uma outra instituição do Estado. O manicômio judiciário ela é uma prisão também, né, mas é uma prisão psiquiátrica. E para mim foi um grande prazer, como pessoa e como jornalista, conhecer a Sílvia. E é uma pessoa de uma sabedoria, de uma calma, que é uma mulher realmente admirável para todas nós mulheres brasileiras e para pensar a história do Brasil de uma jovem que lutou e que sofreu tanto, né, pensando num Brasil democrático e socialmente mais justo. Amanda, eu vou te fazer uma pergunta um tanto macabra, mas é porque isso é uma coisa que, enfim, ficou na minha cabeça. Eu queria saber se você se deparou com isso também. Quando eu fiz minha primeira reportagem sobre hospitais psiquiátricos, né, que foi ainda para a revista Caros Amigos, acho que, se não me engano, foi no início dos anos 2000, assim,
Eu visitei o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, né? E lá tinha um cemitério. E aí a denúncia, eu vi o cemitério, tinha mesmo, ele existia. E a denúncia que se fazia era de que lá estavam enterradas não apenas pessoas adultas, né, que morreram ali, mas também tinham pedaços de corpos que gangrenaram, fetos que eram abortados, que eram resultados de estupro de pacientes por médicos, etc. Isso é muito impressionante, assim, eu nunca mais esqueci. Eu queria saber se você chegou a se deparar com alguma coisa assim nas suas pesquisas. Sim, em relação ao próprio cemitério do Juqueri, né? Ao levantar essa documentação, como nosso foco inicial foi São Paulo, né? A gente acabou reunindo documentação com que a gente ainda está trabalhando. Então, o Juqueri, ele é um complexo psiquiátrico gigantesco. Ele tinha creche lá dentro, ele tinha um necrotério, ele tinha um cemitério, ele tinha alas diferentes, a ala feminina, a ala masculina, ele tinha a prisão, né, que foi criada, se eu não me engano, na década de 30, que é o manicômio judiciário, que hoje existe ainda, né, com presos internados lá, só que tem outro nome, é o Hospital de Custódia. Então, as mulheres ficavam grávidas, as mulheres sofriam abortos. O que acontecia com os filhos dessas mulheres? Porque não todos eles... A gente vê vários registros de vários casos de aborto, mas algumas crianças nasciam, elas ficavam nessa creche. Quais eram as condições? E aí, de novo, né, como tem história ainda para se contar. Então, a gente tem, por exemplo, um episódio no Rio de Janeiro, em que a Comissão da Verdade foi ao Hospital Central do Exército para averiguar prontuários de presos políticos, que houve várias internações psiquiátricas no Hospital Central do Exército lá no Rio de Janeiro, mas internações também por outros motivos. Então, a pessoa apanhava tanto na tortura, ficava tão machucada, às vezes levava um tiro na hora da prisão e ela era tratada lá. Então, vários prontuários de presos políticos estariam lá. A Comissão da Verdade, então, do Rio foi lá. Não encontrou nada. Aí, posteriormente, ela recebeu uma denúncia. Olha, antes de vocês irem, os documentos foram jogados num canto. Aí, com ordem judicial, eles voltaram e eles encontraram ali o registro dos documentos jogados num canto. Isso, assim, deve ter sido 2012, 2013, pouco tempo. Uma história que ainda, a gente vê, né, quase meio século depois, ainda hoje existem iniciativas para ocultá-la. Então, eu acho que é muito importante, para que a gente possa contar essas histórias do Juqueri que você comentou na sua pergunta, e várias outras histórias de outros lugares. Então, quantas histórias tem ainda para ser contadas? E, para isso, é fundamental que a gente preserve os arquivos históricos que ainda não foram destruídos. Você comentou um pouquinho na resposta anterior, mas queria que você detalhasse mais. Quais eram os métodos terríveis utilizados pelos torturadores nesses manicômios? O que mais te chocou nessa apuração? E qual foi a resposta do Ministério da Defesa em relação à sua apuração? E o que isso diz sobre o Brasil de hoje? Uma das coisas, o que me ocorre agora, uma das coisas assim, que me pegaram muito, foi o depoimento do Nilo Sérgio Menezes de Macedo, que está vivo, mora em Belo Horizonte. E ele me disse o seguinte, ele foi preso em Minas Gerais, né? Se eu não me engano, agora ele fazia parte do grupo Polina, e ele foi condenado a 19 anos de prisão. De Minas Gerais, ele foi mandado para o Rio de Janeiro, para o manicômio judiciário do Rio de Janeiro, Heitor Carrilho. E ele conta como aquele lugar era terrível. Então, assim, é uma pessoa que foi presa, foi torturada, e para ele a experiência mais infernal que ele passou foi a internação no manicômio. Então, ele fala assim, o manicômio era um lugar infernal, um ambiente muito pesado. Levei choque elétrico como tratamento, né, eletrochoque, e tive que tomar umas drogas muito pesadas. E aí eu pensei, se eu continuar aqui, minha vida tá ameaçada, eu não vou suportar isso. Aí eu tentei fugir. Então, assim, era um lugar tão pesado que ele considerou pior do que a prisão onde ele foi torturado. E ele pensou que se ele ficasse lá, ele ia morrer, de tão ruim que era aquele ambiente, e aí ele tentou fugir. O Nilo Sérgio achou que ele não ia aguentar ficar naquele lugar. Então, isso me marcou muito por pensar, por me ajudar a construir na minha cabeça o que era o ambiente manicomial
A gente comunicou o Ministério da Defesa e o Exército em particular sobre o resultado do nosso levantamento. E eu, para ser sincera, não sabia muito bem o que eles iriam responder. Mas a resposta deles ainda assim me surpreendeu, porque foi um parágrafo muito seco e que eles não negavam. É como se eles dissessem, fizemos isso, né? Mas estamos protegidos contra qualquer punição, porque eles disseram simplesmente assim: os fatos abrangidos pelo período relatado estão cobertos pela lei da anistia. Então, eu acho isso muito representativo, porque ele mostra realmente como é curto e grosso. A gente sabe de todas essas violações de direitos humanos, né? Isso nos impacta, isso nos comove, isso nos indigna. Mas o que a gente tem para fazer com isso? Esses fatos estão abrangidos pela lei da anistia. Isso representa muito sobre o que é a lei da anistia no Brasil, né? A impossibilidade de você punir pessoas que cometeram crimes durante a ditadura militar, representando o Estado brasileiro. Acho que isso diz muito sobre o Brasil de hoje, como a gente ainda tem que enfrentar essas situações com certo silenciamento. Né, que a gente tem essas violações, mas a gente tem ainda uma democracia tão frágil e a gente tem ainda grupos que apoiam essas violações de direitos humanos e não se comovem mesmo com elas, que a gente fica com receio ainda assim de mexer nessa ferida. Então você vê como que pode, né, ainda a gente ter uma situação que a gente não cicatrizou, é realmente uma ferida aberta. É super importante tudo isso que você está falando e de fato é uma discussão que a gente não pode deixar de fazer, né? Assim, inclusive sobre justiça de transição e tudo mais. É uma conversa que de fato vai longe. Mas nosso episódio tá se encaminhando aí pro fim, infelizmente. Mas eu queria te perguntar também se você sabe como tá a situação dos hospitais psiquiátricos hoje no Brasil e da luta antimanicomial. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso para fechar nosso programa. Ai, André, para te ser sincera, eu não sei te responder bem essa pergunta, assim, como estão as situações. Eu sei que tem toda uma questão específica que os grupos antimanicomiais estão discutindo com receio no governo Bolsonaro retomar e tudo mais, mas eu não sei te responder isso com precisão. O que eu sei para te dizer assim, sobre isso é em relação às prisões psiquiátricas, que essas sim, elas continuam existindo. E eu acho que esse é um tema importante da gente que se preocupa com os direitos humanos, da gente olhar, porque me parece que os presos psiquiátricos estão entre os grupos mais marginalizados da sociedade, porque eles tanto têm a pecha de serem criminosos, como eles têm a pecha de serem loucos. Como sociedade dissesse, façam com eles o que bem entenderem, né? A gente só não quer eles entre a gente. Que essa é uma questão muito forte do tratamento psiquiátrico, né? Até a Silvia Montarroz, voltando a ela fala uma coisa que eu acho muito bonita, que ela diz que o tratamento psiquiátrico, ele não é voltado ao louco, ele é voltado para a sociedade, ele é voltado para tentar produzir no louco um comportamento que a sociedade aceite, que a sociedade consiga lidar, mas não pensar em si no que aquela pessoa precisa, né? Eu fico muito pensando, e isso é um tema que eu ainda quero muito investigar, quais são as condições de internação, de tratamento nas prisões psiquiátricas hoje, que se chamam hospitais de custódia, né? E eu acho que esse olhar histórico, que é super importante para a gente pensar o presente, para a gente entender como os padrões mudam. A gente olha hoje com horror para alguns tratamentos psiquiátricos. Então, como que a gente olha hoje os tratamentos? E acho que é um exercício a gente se colocar daqui 20 anos e pensar, esses tratamentos a gente também vai olhar com certo horror, com certo repulso. Acho que isso é importante para a gente pensar nas violações de direitos humanos que podem estar acontecendo agora. E vamos lá, chegou a hora do sempre surpreendente personagem da semana com a Natália Viana. O fato da semana foi a CPI da Covid, que, como todos sabem, chegou a denúncias de pedido de propina para compra de vacinas, negociações paralelas e picaretagem de todo lado. Mas essa coluna não está aqui para dizer o óbvio.
E é por isso que o personagem da semana não vai ser a CPI, mas uma vacina. A vacina da Janssen, o nome dela na verdade é AD26CoV2.S e ela utiliza a tecnologia de vetor viral, os adenovírus, um tipo de vírus que causa um resfriado comum. Esses vírus são modificados para não se replicarem nem causarem o resfriado, mas a eles é acoplado um pedaço da proteína S que fica nos tais espigões do vírus, sabe? Aqueles espetinhos que ficam do lado de fora da esfera, nas ilustrações da imprensa, inclusive aqui no site da agência pública. Quando uma pessoa recebe essa vacina, que tem o adenovírus e a informação genética da proteína, ela produz anticorpos e fica imunizada, e tudo isso com apenas uma dose. Como a multinacional Johnson & Johnson conseguiu isso, ninguém sabe. É segredo industrial. Mas é por isso que a vacina da Janssen virou nacionalmente cobiçada e, claro, alvo de disputas. O governo americano doou cerca de 3 milhões de doses desse imunizante que ficaram paradas devido à falta de envio de documentação do Ministério da Saúde para a Anvisa, desde o dia 25 de junho. Elas só foram ser distribuídas uma semana depois. A primeira leva apareceu em São Paulo nessa semana. E, como vacina não escolhe para onde vai, acabou nos braços de milhares de paulistanos com 46 anos que se vacinaram na última segunda-feira. A mera chegada da vacina levou a uma peregrinação de candidatos, os chamados sommeliers de vacina, de posto em posto para não ter que voltar depois para uma segunda dose. Mas, como eram só 114 mil doses, acabou rapidinho. Mesmo sendo disputada a tapa, a Prefeitura de São Paulo decidiu separar 14 mil doses para a população de rua, uma decisão acertadíssima e super elogiada para quem trabalha com essa população. Estados como Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Norte fizeram a mesma escolha. Em São Paulo, a vacinação da população de rua começou na segunda-feira passada. Até então, cerca de 22 mil doses de outras vacinas havia sido aplicada para quem mora na rua desde fevereiro. A notícia veio na mesma semana em que a capital teve as madrugadas mais frias em 5 anos e na mesma semana em que o nosso repórter José Cícero foi ouvir esses moradores e relatou como seu número cresceu, mas como eles continuam inumeráveis e incontabilizados. São famílias que perderam tudo por causa da pandemia e estão passando fome. Como Daniele Santos, de 30 anos, que teve que entregar sua casa de 3 cômodos em que morava com os 2 filhos, porque não tinha mais como pagar R$800 de aluguel, depois que perdeu o emprego no quiosque de um shopping. Ela nunca tinha morado na rua e disse o seguinte, abre aspas, não é fácil você morar na rua com 2 crianças. A gente pode até perder a guarda, mas meus filhos estão comigo. Passe o que passar, a gente está junto. Eu sei que eu fiz de tudo para a gente não chegar nessa situação. O contrato do Ministério de Saúde com a Janssen prevê a entrega de 38 milhões de vacinas até o final de 2021. E é por poder ser usada em populações móveis, não só moradores de rua, mas também os caminhoneiros, e dar a elas proteção em meio ao frio, ao caos econômico, a tantas incertezas, que a vacina AD26.CoV2.S merece ser o personagem da semana aqui no Pauta Pública. E hoje, num episódio em que falamos sobre a importância da visibilidade sobre assuntos que fazem parte da realidade do país, vamos indicar o episódio 50, Gente Invisível Não Estraga a Parede, do podcast Rádio Escafandro, nosso parceiro na rede Guarda-Chuva. Apresentado pelo Tomás Chiaverini, é um episódio em 2 atos. No primeiro ato, um mergulho em histórias de pessoas que desaparecem nas grandes metrópoles, que são muitas. Só em São Paulo, a polícia registra em média 20 casos de pessoas desaparecidas todos os dias. Felizmente, muitas acabam reencontradas. Isso se deve em boa medida ao trabalho de um homem, Darko Hunter, responsável pela Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. No segundo ato, um mergulho em histórias de pessoas que arriscam tudo para aparecer por meio da pichação, especialmente um mergulho em uma história do pichador que ousou desafiar o mundo das artes plásticas. Já está disponível nos tocadores de podcast, aproveita o embalo e confere lá mais esse mergulho narrativo da Rádio Escafandro. E pessoal, eu queria trazer para vocês uma novidade muito legal. A gente lançou na última sexta-feira o podcast Amazônia Sem Lei. É um podcast narrativo. Hoje vamos falar de terra, gado e, digamos, de um tipo bem específico de produtor rural.
Aquele que é, além de pecuarista, narcotraficante. Isso, narcotraficante, mexe com drogas. Conduzido pelas vozes da Clarissa Levi, que é repórter da Pública, e pelo nosso produtor, o Ricardo Terto. O podcast é para contar histórias do que está em jogo na Amazônia, agora, para além do que aparece nas manchetes. E agora chegou a hora do quadro A Boa do Povo, e a gente quer saber de você, Amanda, qual é a sua dica cultural? Eu vou recomendar um livro que ele é contraditório com o Brasil de hoje, porque ele é um livro excelente. Eu já recomendei para várias pessoas, algumas eu obriguei, na verdade eu não recomendei, eu obriguei que lessem. E olha, ninguém que leu não se apaixonou pelo livro. Então, para vocês levarem a sério essa minha dica, mas ela é contraditória porque o autor faz parte do governo Bolsonaro. Ele é um pesquisador da Embrapa e, inclusive, recentemente a revista Piauí fez um perfil dele. E eu gosto tanto desse livro que eu não quis até hoje ler o perfil, porque eu sei que eu vou me decepcionar. E a gente já tá cheio de decepções, né? Então deixa eu continuar gostando muito desse livro por enquanto. Então o autor é o Evaristo de Miranda e o livro se chama Geografia da Pele. Um brasileiro imerso na África profunda. E eu acho o livro do Evaristo de Miranda bárbaro. Ele é um livro que ele conta as experiências dele na África no final dos anos 70. Então é um livro que ele relata a vivência dele com comunidades rurais africanas, mas é um livro bárbaro, ele é muito bem escrito. Então, por exemplo, para quem gosta dos livros do Mia Couto, que o Mia Couto usa toda aquela simbologia mágica, né? Então, eu acho que o Evaristo de Miranda, ele retrata isso de uma maneira muito bonita e sem aquele clássico preconceito ocidental. E é muito curioso, porque ele demorou tantas décadas para publicar o livro, porque uma das histórias que ele conta é um segredo que ele descobriu. E ele se comprometeu com as pessoas, né, daquela comunidade que guardavam aquele segredo, que ele ia demorar tanto tempo para contar aquele segredo. Então, é um livro que vale muito a pena ler. Minha Boa do Povo é um livro que está sendo lançado pela editora Elefante. Nessa semana, eu inclusive participei de uma live de lançamento muito legal, que chama Por que Você Voltava Todo Verão? É de uma escritora argentina chamada Belém Lopes Peiró, e é um livro muito dolorido, na verdade, assim, muito... Você vai lendo assim com um nó na garganta, porque ela, depois de adulta, ela consegue reunir forças para contar sobre um abuso sexual que ela sofreu de um tio dos 13 aos 16 anos. Mas a forma como ela conta essa história é muito impressionante, assim, porque ela traz os boletins de ocorrência, ela junta trechos de documentos, dos processos, assim, e também fala sobre como a família lidou com a história, assim, e aí o resultado é de fato uma obra, assim, muito incômoda e muito relevante, assim. Precisa respirar antes de ler, mas é um livro muito necessário e bonito, assim, ela escreve muito bem. Olha só que dica boa, grande editora Elefante. Bom, eu gostaria de indicar um texto do nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva, o jornalista Renan Suquevicius, do podcast Finitude, nessa semana que se celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e pessoas intersexo. O Renan publicou no blog dele, o Todas as Letras, que fica na Folha de São Paulo, uma linda reflexão sobre negar quem ele era por vergonha e medo. Eu cito um trechinho do texto que tem o título de Domingo no Parque. Foi nessa manhã de domingo que percebi que meu orgulho de ser LGBT só pode existir se eu puder me orgulhar de todo o resto. Enfim, é um texto de arrepiar. Parabéns, Renan. Essa é minha boa do povo. E a gente vai encerrando aqui a participação da Amanda, já agradecendo pela entrevista, pelos comentários sobre jornalismo e reportagem, e a gente espera numa próxima oportunidade. Obrigado, Amanda. Obrigada, viu, gente, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E no Cartinha Pública de hoje a gente vai ler algumas mensagens que o novo podcast, o Amazônia Sem Lei, já recebeu.
A Mena Miller diz: parabéns pelo podcast, conteúdo importante, clara, denúncia e tamanho justinho para manter a atenção. A gente recebeu também uma mensagem aqui da Rosângela Andrade, que ela diz, né? Parabéns pela iniciativa, adoro ouvir, pois não tenho muito tempo para ler, assim vou trabalhando, ouvindo e me inteirando dos acontecimentos. Obrigado pelo ótimo trabalho de vocês. Obrigado você, Rosângela, e a gente já vai encerrando então o Pauta Pública, esse podcast que só existe por causa dos nossos aliados. Então, se você gosta, se você quer apoiar esse trabalho, acesse aliados.apublica.org e veja como contribui com a gente. Em 15 dias nós estaremos de volta, então aproveita o embalo e já assine ou siga o podcast no seu tocador favorito para não perder nada. Aos poucos a gente vai ter muitas novidades nesse programa, então nos aguardem. Tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo Pauta Pública. Valeu, pessoal. Até mais.